O fim de uma era, quando uma SUV familiar deixa um superesportivo para trás. Imagine investir milhões de reais em um carro superesportivo, uma máquina criada para ser o ápice do desempenho, do design e do status. Um veículo que, por décadas, simbolizou o poder, a engenharia de ponta e a exclusividade. Agora, visualize essa mesma obra-prima sendo superada em uma arrancada por uma SUV familiar. Parece absurdo, pois essa cena, antes impensável, já é realidade. Não se trata de ficção científica ou de um exagero mercadológico. Estamos falando da revolução silenciosa, literalmente, que os carros elétricos estão provocando na indústria automotiva. Modelos como o Tesla Model X Plaid ou o Rivian R1S, por exemplo, são SUVs de luxo com espaço para toda a família, e capazes de acelerar de 0 a 100 km/h em menos tempo do que muitos supercarros renomados. Mas a questão vai além da arrancada. O que está em jogo é algo mais profundo, uma mudança de paradigma. Assim como os relógios de quartzo, com sua precisão e baixo custo, desbancaram os tradicionais relógios mecânicos, os carros elétricos estão redefinindo o que significa performance, luxo e inovação. Antes, potência era sinônimo de cilindradas, ruído do motor e gasolina premium. Hoje, ela se mede em torque instantâneo, autonomia elétrica e software de direção autônoma. A engenharia pesada dá lugar à inteligência embarcada. A exclusividade deixa de estar no escapamento roncando alto e passa a estar em um painel que se atualiza por Wi-Fi. É claro que os superesportivos não vão desaparecer. Eles ainda representam uma expressão artística e emocional da engenharia. Mas seu reinado absoluto está sendo desafiado por uma nova geração de veículos que trocou a combustão pelo silêncio e o prestígio pelo propósito. A pergunta que fica é: estamos prontos para repensar tudo o que achamos que sabíamos sobre velocidade, luxo e inovação? Na década de 1970, a tradicional indústria relojoeira suíça enfrentou uma crise que quase a levou à extinção. A causa? Um pequeno, preciso e silencioso avanço tecnológico, o relógio de quartzo. Produzidos em massa por empresas japonesas como a Seiko, esses relógios eram mais baratos, mais precisos e exigiam menos manutenção do que os sofisticados relógios mecânicos suíços, que até então eram um padrão de excelência e status no mundo todo. O impacto foi devastador. Milhares de relojoeiros faliram, marcas centenárias desapareceram e as que sobreviveram precisaram se reinventar para não serem engolidas por essa nova realidade. Foi um verdadeiro terremoto no setor. Décadas depois, um paralelo inevitável começa a se formar, desta vez, sobre 4 rodas. Os supercarros, criados para serem símbolos máximos de performance e exclusividade, são verdadeiras obras de engenharia. Motores V12, transmissões de dupla embreagem, aerodinâmica ativa, freios de carbono cerâmica, tudo meticulosamente calibrado para arrancar aplausos em qualquer pista ou avenida. Mas hoje, esse pedestal está sendo sacudido por SUVs elétricas. Modelos como o Tesla Model X Plaid, Porsche Taycan Cross Turismo e outros estão entregando aceleração de supercarro com espaço para 5 passageiros e um porta-malas cheio. E o mais surpreendente, com menos ruído, menos manutenção, menor custo por quilômetro e, em muitos casos, por um valor mais acessível. Assim como o relógio mecânico, o superesportivo depende de um nível quase artesanal de engenharia. Mas a tecnologia elétrica chegou com uma proposta diferente: eficiência, simplicidade e um novo conceito de desempenho, torque instantâneo, tração inteligente e conectividade digital. Não é o fim dos supercarros, assim como os relógios mecânicos ainda existem e são desejados por colecionadores e entusiastas. Mas o que está acontecendo é uma democratização da performance e uma redefinição do que significa inovação e luxo. Se antes o som de um motor definia poder, hoje é o silêncio de um elétrico deixando tudo para trás no semáforo que provoca espanto. E como a história já mostrou com os suíços, ignorar uma mudança de paradigma nunca é uma boa ideia. Há algo de fascinante, e um tanto desconcertante, nas revoluções tecnológicas. Elas não pedem licença. Elas simplesmente acontecem. E quando chegam, expõem uma verdade incômoda: nem sempre os gigantes de ontem estão prontos para os desafios de hoje. Há semelhanças entre a revolução dos relógios de quartzo e a transformação atual no setor automotivo são impressionantes. Em ambos os casos, empresas tradicionais e consagradas foram pegas de surpresa por inovações vindas de fora.
Na relojoaria, a Suíça, sinônimo de precisão e excelência, viu sua supremacia abalada por marcas japonesas como a Seiko, que chegaram com soluções mais baratas, mais funcionais e, para muitos consumidores, melhores. Hoje, o cenário se repete, só que nas ruas. Fabricantes históricos de carros como BMW, Renault, Fiat e até mesmo marcas de luxo como Mercedes e Audi enfrentam uma realidade desconfortável. Estão sendo ultrapassadas em agilidade, inovação e, em alguns casos, desempenho por empresas da China, Coreia do Sul e Japão. A resposta? Parcerias estratégicas com startups asiáticas, compras de tecnologia de baterias e uma corrida para lançar modelos elétricos competitivos antes que seja tarde demais. É quase um déjà vu. Da mesma forma que marcas tradicionais de relógios tiveram que engolir o orgulho e lançar protótipos de quartzo, agora montadoras consagradas investem bilhões em plataformas elétricas, muitas vezes baseadas em tecnologia estrangeira. Não por escolha, mas por sobrevivência. O que está em jogo não é apenas o produto, mas o prestígio, o símbolo, o legado. Quando uma SUV elétrica chinesa acelera mais rápido que um cupê alemão meticulosamente projetado, não é só uma disputa de torque, é um choque cultural. É a velha guarda percebendo que o mundo mudou e que inovação, hoje, não obedece mais fronteiras geográficas ou tradições centenárias. Em revoluções como essas, o maior risco não é errar, é demorar demais para reagir. Houve um tempo em que relógios eram instrumentos de precisão. Contavam o tempo com exatidão e confiabilidade. Hoje, muitos deles são joias, objetos de desejo que impressionam mais pelo design, pela história ou pelo mecanismo artesanal do que pela utilidade. Afinal, quem ainda precisa de um relógio para saber as horas? O mesmo destino parece traçado para os superesportivos. Durante décadas, eles foram a encarnação da engenharia de ponta. Cada detalhe, do motor ao aerofólio, justificava o investimento. Era ali, no rugido de um V12, que se encontrava a supremacia da velocidade, o ápice da performance sobre 4 rodas. Mas algo mudou. A tecnologia elétrica veio com força e fez o impensável, democratizou a potência. Hoje, uma SUV elétrica de 3 toneladas pode rivalizar com Bugatti na arrancada. O que antes era privilégio de milionários, agora aparece em veículos familiares, silenciosos, acessíveis, relativamente e incrivelmente rápidos. A velha justificativa do "eu pago pela performance" começa a ruir. E assim como aconteceu com os relógios mecânicos diante dos de quartzo, o apelo dos superesportivos passa a ser outro, o emocional. Eles deixam de ser ferramentas de performance e assumem seu papel como objetos de culto. Não são mais os mais rápidos, mas podem ser os mais belos, os mais emocionantes, os mais raros. O motor a combustão, tal como o turbilhão suíço, talvez nunca mais seja dominante. Mas ainda pode ser desejado. Não por necessidade, mas por paixão. Não pela razão, mas pelo prazer. O futuro pode até ser elétrico, mas o passado, quando bem lapidado, continua sendo um luxo. Um luxo que encanta justamente por ser, de certa forma, desnecessário. Isso fez sentido para você? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.